Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, agora em novembro fica todo mundo de olho no 13º salário. A primeira parcela deve ser paga aos trabalhadores, aposentados, pensionistas e servidores até 30 de novembro. Já o prazo para a segunda parcela termina no dia 20 de dezembro. A expectativa do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, é de que o pagamento do 13º vai injetar mais de 320 bilhões de reais na economia até o final do ano, ou seja, 3% do PIB. Quem vai comentar com a gente agora sobre os impactos do 13º na economia e no bolso do consumidor é a economista e supervisora técnica do DIEESE aqui no Distrito Federal, Mariel Angeli Lopes. Bom dia, Mariel, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Mariel, o 13º deve injetar, como a gente falou, 320 bilhões de reais na economia até dezembro, né, conforme o próprio DIEESE. Esse montante corresponde a cerca de 3% do PIB. Eu gostaria que só desse uma ideia melhor do que isso significa para a economia. Então, assim, é um valor muito significante, né? E apesar de que alguns trabalhadores recebem o 13º ao longo do ano, a maior parte recebe realmente agora no final de novembro, né? E a gente observa que o 13º salário é muito utilizado, né, para as compras de fim de ano, para organizar as finanças da família, né? Às vezes comprar alguma coisa que a pessoa ficou o ano inteiro, né, observando os preços, e agora essa injeção do 13º, né, mais de 321 bilhões de reais em todo o país, é muito relevante, né? Inclusive porque a quantidade de pessoas que recebem 13º é muito grande, né? Mais de 92 milhões de pessoas entre trabalhadores e aposentados e pensionistas, e essas pessoas estão no país inteiro, né? Então, assim, é um valor muito importante para movimentar as economias locais, né? Assim, nos pequenos municípios, em todo o país. Certo. E o 13º existe em outros países ou é aquela famosa jabuticaba que só existe no Brasil? Existe nos outros países também? Então, assim, do jeito que a gente tem aqui no Brasil, não existe, né? Mas isso se deve ao fato de que aqui no Brasil a gente tem a discussão de salário, né? Ela acontece por mês, né? E em muitos países a discussão do salário acontece por ano, né? Você tem um valor do salário ao longo do ano e você divide pelas horas trabalhadas ao longo do ano, né? Aqui no Brasil, o 13º ele é muito mais uma complementação, né, das horas que a gente vai acumulando ao longo do ano e que se não são cobertas pelo salário que a gente recebe mensalmente, né? Porque tem alguns meses que a gente tem 31 dias, né? Outros meses a gente tem 30. Então, ele não é uma jabuticaba, ele é uma particularidade pelo método de pagamento que é usado aqui no Brasil, né? Mas é sim uma particularidade assim, importante se a gente considerar, né, que a gente tem essa concentração toda dos recursos no final do ano, né? Isso não acontece em outros países, né? O que acontece muitas vezes é que milhares de empresas, né, no mundo inteiro dão bônus de fim de ano, né, para os trabalhadores, e aí isso também movimenta a economia, mas de maneira institucionalizada, como no caso brasileiro, né, nós somos um país singular nesse sentido. Certo. Mariel Angeli Lopes, economista do DIEESE. O que acontece se o prazo para o pagamento do 13º salário cair no domingo ou no feriado? O empregador deve antecipar o depósito para evitar multas? O que ele deve fazer? Isso, exatamente. Ele tem que antecipar, né, o pagamento, porque isso assim, é uma obrigação legal, né, dos empregados, dos empregadores brasileiros, né, como vai acontecer, né, nessa semana. O dia 30 cai no sábado, né, então a maior parte das pessoas vai receber o 13º até na sexta-feira, justamente para aproveitar o fim de semana e utilizar, né, os valores recebidos. Agora, Mariel, além de comprar presentes, né, ah, muitas pessoas também aproveitam para quitar dívidas, né? O endividamento é um problema sério aí entre brasileiros, principalmente da classe média.
seria Sim. uma das utilizações décimo terceiro, não é isso? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante, assim, na nossa análise do 13º, a gente não consegue analisar especificamente isso, mas a partir desses dados que a gente divulga, tem associações do setor de comércio e serviços, por exemplo, que tentam estimar o que de fato é usado, né, pelas pessoas para adquirir bens e, enfim, serviços e o que é fato para utilizado para dívidas, né? E aí o que a gente observa é que, assim, quando a gente tem situações, né, que a economia está muito ruim, né, que às vezes a taxa de desemprego está muito elevada, as pessoas que recebem o 13º usam esses valores, às vezes, para ajudar outros familiares que estão sem renda, né? Às vezes usa como um investimento para ajudar que essa outra pessoa volte para o mercado de trabalho, seja através do empreendedorismo ou através de alguma qualificação que vai ajudar essa outra pessoa da família a voltar a trabalhar, né? Ou muitas vezes usam esse dinheiro justamente para pagar dívidas atrasadas, né? Algum problema financeiro que aconteceu ao longo do ano, né? Mas agora, em 2024, a gente está numa situação assim, econômica, não vou dizer que é confortável, né? Claro que não, porque se a gente observar, inclusive, pelos valores médios do 13º, né? A gente observa que ainda tem muito para melhorar, porque assim, o valor médio que vai ser recebido pelos trabalhadores no setor formal, né? Vai ser mais ou menos R$ 3.766. Isso é pouco acima de 2 salários mínimos, né? Então, assim, ainda é um valor muito abaixo do que é necessário, né, para as famílias brasileiras. Mas é um valor que muitas vezes é um respiro, né, que ajuda para essas famílias a comprar alguma coisa muito necessária ou então a resolver pendências, né? E uma outra questão também que a gente percebe é que nesse momento, né, que a gente está com uma taxa de desemprego caindo, né, nos últimos trimestres e com um aumento da formalização, né, das pessoas que estão recebendo salário com carteira assinada, isso tem um impacto positivo, né, porque aí essas pessoas vão poder utilizar os salários, né, de uma maneira mais organizada, porque você tem uma previsibilidade maior, né, quando você tem um emprego de carteira assinada, e aí você pode usar o 13º para, às vezes, né, adquirir bens e serviços, comprar, às vezes, um pacote de viagens, né, para o final do ano, para o início de 2025, que você não faria se você estivesse trabalhando no mercado informal. Agora, Maria, o papel no comércio, pelo que eu entendi, não dá para estimar o que é usado para comprar bens e o que é usado para pagar dívida. Mas a gente sabe que no comércio esse 13º tem um impacto bastante grande e não é à toa, né, que o Black Friday acontece em novembro, né? Não é uma coincidência, né? Já é para aproveitar esses recursos. Exatamente, exatamente. Esse mês, né, a gente, desde o início de novembro, né, tem muitas propagandas, né, de promoções e muito utilizando justamente isso, né, assim, o Black Friday não é uma data, né, que foi criada aqui no Brasil, mas tem sido muito utilizada pelo comércio brasileiro, principalmente o comércio eletrônico nos últimos anos, e a partir dessa utilização dos valores que são recebidos no 13º. Certo. Mariel, a gente está vendo aí uma mudança, né, no mercado trabalhista mesmo brasileiro, no mundo todo, né, com os aplicativos e tudo mais. Então, tem muita gente indo para a informalidade. A informalidade no Brasil já é grande, já é mais da metade ou quase metade dos trabalhadores. E a gente vê também que muita gente agora está partindo para o empreendedorismo, né? Apostando enfim, nos aplicativos, nesses novos meios eletrônicos. Isso vai mudar bastante o perfil, né? Inclusive, se diminuir a formalidade do trabalho, o 13º vai ter um impacto cada vez menor, né? Embora ainda seja bastante importante nos próximos anos, não é isso? Sim, sim, isso é verdade. Isso é uma preocupação que a gente tem, né? Porque o 13º, como ele é especificamente, né, para as pessoas que estão trabalhando de carteira assinada, né? Tem todo esse mercado
fora, né, que não recebe, né, 13º salário. E aí, muitas vezes, é notável que em algumas pesquisas sobre os empreendedores, e principalmente microempreendedores, a princípio, às vezes, eles abrem um negócio e parece que tem um rendimento maior do que recebiam quando trabalhavam de carteira assinada, mas que na hora que você fizesse a contabilização, né, dividir a renda anual, por exemplo, por 13 e não por 12, né, se atentar à questão dos impostos que são pagos sobre o rendimento e tudo mais, acaba que o valor fica muitas vezes menor, né? Infelizmente, o que a gente vê, né, que a gente tem uma grande capacidade de empreendedorismo entre os brasileiros, né? Inclusive, temos muitos brasileiros que usam, às vezes, o valor do 13º, né, para abrir algum tipo de negócio, né, que seja auxiliar para complementar a renda, né? Então, assim, são aquelas pessoas que estão tanto no mercado formal como empregados, mas que também são empreendedores, né? E a gente percebe que há uma grande preocupação nesse sentido, né? Há algumas vantagens do empreendedorismo com relação principalmente à flexibilidade. Então, assim, tem uma presença muito grande de mães, né, mulheres que são mães com filhos pequenos, né, entre os empreendedores brasileiros, justamente porque há uma dificuldade maior delas se inserirem no mercado de trabalho formal, mas, ao mesmo tempo, a renda acaba que ficando um pouco menor do que entre os trabalhadores que têm carteira assinada. Mariel, para finalizarmos, né, a questão, é, a gente já falou aqui, né, dos usos do 13º, falou em dívida, falou em adquirir bens e poupar. Essa possibilidade de poupar, ela não fica muito no radar do brasileiro, né? Talvez porque os recursos não sejam tão grandes, tal, mas não se fala muito em poupar o 13º, por exemplo, para o futuro, para algum projeto, alguma coisa. Isso é um pouco mais difícil, não é isso? Exatamente. Tem essa questão, né, de como a gente tem um mercado de trabalho, né, e uma economia em que as pessoas, né, assim, têm uma renda baixa e tudo mais, a parte de poupar é sempre mais difícil, né, acaba que ela, não é que ela é a última opção, né, mas as pessoas acabam precisando de usar o dinheiro de outras maneiras, né, mas a gente percebe que à medida que há uma discussão maior sobre isso na sociedade, e, né, nesses últimos anos, uma disseminação da discussão sobre educação financeira, capitaneada, inclusive, né, pelo Banco Central, a gente percebe que há uma discussão de, assim, de vamos tentar, às vezes, poupar uma parte desse recurso, né? Não significa necessariamente que tem que ser uma poupança de longo prazo, né? Mas, às vezes, não gastar, né, esse valor dessa renda que chega agora no final de novembro, né, às vezes deixar para gastar isso no próximo ano, por exemplo, isso já tem um impacto positivo na poupança, né? E quando a gente discute economia, a gente sabe que a poupança é fundamental para a gente ter desenvolvimento econômico, né? Então, assim, se as pessoas do 13º, isso é muito positivo para a economia também, né? Mas se elas pouparem totalmente o 13º, aí isso não seria tão positivo, né? Porque a gente é uma economia de consumo, a gente precisa, né, que as pessoas gastem o dinheiro que recebem, né? Gastem de uma maneira totalmente consciente, né? Adquirindo produtos, bens, trocando de carro, né? Enfim, fazendo melhorias nas e o valor do 13º, muitas vezes, é aquele valor que faltava para ajudar a pessoa a realizar essa compra. Maria, última pergunta, agora eu prometo que é a última mesmo. Qual é o impacto, Tranquilo. qual é o impacto que tem na criação de empregos? O que se cria mais de empregos com essa injeção do 13º? Dá para estimar isso ou não? Então, a gente percebe, né, que a maior parte do 13º, né, é pago não só para os trabalhadores, né, formais, que são mais de 60%, e especificamente, né, a grande maioria são trabalhadores do setor de comércio e serviços, né? Então, assim, por exemplo, no setor de comércios, a gente tem 10,5 milhões de pessoas que vão receber o 13º. E no setor de serviços, mais de 31 milhões de pessoas, né? E aí essas pessoas, elas, né, vão consumir a partir desse valor recebido, e aí o que a gente observa é que se a gente tem
uma circulação grande desses valores na economia, há um impacto maior justamente sobre esses serviços, né? No setor de comércio, principalmente no fim do ano, né? Então, se as pessoas vão gastar o 13º, as empresas vão contratar mais, né, de forma temporária agora no fim de ano, e também no setor de serviços, com foco no setor de hospitalidade, né? Que seria bares, restaurantes, setor de turismo, né? Então, assim, se as pessoas usam o 13º de maneira organizada e que seja focada, né, em adquirir produtos ou bens ou serviços, a gente tem um impacto maior justamente nesses setores, né? Então acaba que seria como se a pessoa ajudasse a contratar os seus colegas, né? Então, assim, uma loja que os vendedores recebem o 13º, eles movimentam, né, a economia através das suas compras e faz com que essa loja, né, entre as outras do setor, acabem contratando mais funcionários para lidar com esse aumento da demanda.